Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para notícias do Flamengo com a Renata Fã e o Chico Garcia, que vão também palpitar esse clássico de hoje, né? Clássico, revanche, Flamengo e Botafogo dessa vez pela Taça Guanabara. Flamengo tem boas notícias, você vai ver aí certamente a escalação do Flamengo para o jogo de hoje, que vai com o time completaço. Você vai ver que com certeza Felipe Luiz quer vencer esse jogo e vai ser um clássico que com certeza vai parar o Rio de Janeiro, tá? Então vamos ver aí a Renata Fã, juntamente com o Chico Garcia, reagindo a esse clássico. Deixamos os créditos na descrição e pedimos a você que nos apoie, deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sino e também o seu comentário, que é muito importante. Vamos agora acompanhar tudo sobre Flamengo e Botafogo na Taça Guanabara. No final, conversamos mais um pouquinho. Porque agora, lá no Maracanã, está Thiago Carvalho. Aí e ele sim. chama todo mundo por aqui. Novidades desse clássico maravilhoso. Tivemos uma amostra na Supercopa do Brasil. E agora, Flamengo e Botafogo se reencontram no Maraca. Thiago, bom dia. Estamos na expectativa para esse ótimo confronto. O topete tá bonito. Bom dia, Renata. Bom dia, Chico. Obrigado pelo elogio, Chico. Gostei do climinha aí, já de rivalidade pro Grenal. Por aqui não vai ser muito diferente. Por aqui também tá aquele climinha de rivalidade, climinha de revanche. Porque, como vocês disseram, as equipes se enfrentaram na final da Supercopa do Brasil. Melhor pro Flamengo, que embaixo daquele temporal lá em Belém, venceu o Botafogo por 3-1. E hoje eles voltam pra casa, Maracanã, logo mais, às 9h30 da noite, se reencontram pelo Campeonato Carioca, uma partida adiada da 7ª rodada, que acontece hoje, e quem vencer essa partida pode começar a encaminhar aí a classificação para as semifinais do campeonato estadual. O Flamengo hoje é o vice-líder, então vencendo fica muito próximo de garantir essa classificação matematicamente. E tem uma notícia boa para o torcedor, porque o Arrascaeta e o De La Cruz voltam a ser relacionados, podem começar no time titular. Agora o Felipe Luiz também tem uma dor de cabeça, porque do lado esquerdo o Alexandre está lesionado, o Ayrton Lucas é dúvida, então ele pode ter que mudar o esquema tático. A gente já viu o Flamengo jogando com 3 zagueiros, o Felipe gosta desse tipo de esquema tático, e aí o Danilo, capitão da seleção brasileira, é apenas uma opção para o Felipe Luiz colocar nesse time titular. Do outro lado, o Botafogo vem daquela derrota com um time alternativo para o Madureira por 2-0. Antes vinha de um bom retrospecto com 3 vitórias e agora precisa voltar a pontuar no campeonato se quiser ainda sonhar com essa classificação. É bem verdade que com a vitória alvinegra hoje leva o Botafogo para a 2ª posição, ultrapassando o próprio Flamengo, e os jogadores do time titular, os considerados titulares, devem voltar também a serem escalados hoje. O problema por Carlos Leiria é no setor defensivo. O Bastos está lesionado, não tem condições de jogo, e o David Ricardo, que chegou do Ceará e até jogou contra o Madureira, não estava inscrito na 7ª rodada, portanto não é uma opção para o treinador. Sendo assim, o Danilo Barbosa deve jogar improvisado no sistema defensivo. A gente lembra que essa partida acontece na tela da Band a partir das 9h20 da noite, então o convite está feito. E o Flávio Amêndola, nosso repórter, fez uma matéria especial contando todos os detalhes desse joguinho que tem gosto de revanche. Vamos assistir. A noite de hoje reserva mais um clássico no Campeonato Carioca. A partir das 9h30 da noite, com transmissão da Band, Flamengo e Botafogo se enfrentam no Maracanã em um jogo atrasado da 7ª rodada. Enquanto o rubro-negro deseja assumir a liderança do estadual, o Botafogo quer entrar no G4. E mesmo com todo esse teor de decisão, os dois times têm problemas na escalação. Do lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz não vai ter à disposição o lateral esquerdo Alexandro. Ele foi diagnosticado com uma lesão grau 1 na coxa e deve ficar fora pelas próximas 2 semanas. Seu substituto natural, Ayrton Lucas, sofreu um trauma no joelho e se tornou dúvida. Caso fique fora, Danilo deve ser o escolhido para iniciar o clássico. Com isso, o Fla pode utilizar 3 zagueiros logo mais. Por outro lado, De La Cruz e Arrascaeta retornam e devem começar o jogo. Existe ainda a possibilidade de Felipe Luiz preservar alguns de seus principais atletas. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Wesley, Michael, Gerson e Bruno Henrique. O jogar é o maior guia que você tem, porque muitas coisas acontecem que não acontecem no treino. Sobre usar como preparação é o seguinte, o que eu falo, eu não vou
dar sequência de jogos, de 4, 5 jogos para os jogadores agora no começo do ano, porque eu quero que eles façam essa curva e eles estejam no ápice da performance no começo do Brasileiro e consigam manter durante toda a temporada. A situação do Botafogo é ainda mais complicada. O técnico Carlos Leiria tem 2 desfalques certos para esse jogo. Bastos, com um problema no joelho, está fora, assim como Arthur, que tem uma lesão muscular. A tendência é que Leiria opte por improvisar Danilo Barbosa na zaga. No ataque, Rafael Lobato deve ganhar a disputa com Yarley por uma vaga entre os titulares. O provável Botafogo tem John no gol, Matheus Ponte ou Vitinho, Danilo e Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Savarino, Lobato, Matheus Martins e Igor Jesus no comando do ataque. Um clássico por si só, ele já tem um fator muito grande de motivação, de querer jogar um jogo desse aí, de estar em um estado de concentração ainda maior, principalmente vindo de uma derrota para um rival. E, óbvio, a gente vai procurar agora trabalhar a melhor estratégia possível para que a gente possa vencer. E lembrando que é um jogo atrasado. Então, sendo esse jogo atrasado, não sei exatamente agora a questão da pontuação, mas provavelmente vencendo esse jogo atrasado, a gente consiga essa manutenção no G4. A expectativa é de que pelo menos 30 mil pessoas estejam no Maracanã para o clássico de logo mais, que você acompanha na tela da Band a partir das 9h20 da noite. Excelente partida, o campeão brasileiro e da Libertadores versus o campeão da Copa do Brasil. E o Flamengo está muito bem montado pelo Felipe Luiz, tem mais ingredientes, qualidade técnica, o time continua ainda com valores que se diferenciam. E agora essas boas notícias, o Arrascaeta, o De La Cruz disponíveis. Já o Botafogo tem problemas sérios, principalmente o Bastos e o Arthur. Então, realmente, para o Carlos Leiria, que é um técnico interino, a vida não tem sido muito simples. Já o Flamengo começou voando a temporada. Que coisa, né? O interino já está pressionado. Mas aí a culpa é do Textor, que não definiu um novo treinador. Ok, o Arthur Jorge, a gente tinha uma ideia de sequência, ele resolveu sair. Não é fácil você contratar um treinador para a exigência hoje do Botafogo. Mas o processo está demorando, já teve uma decisão de Supercopa, o Campeonato Carioca já está acontecendo. E você, telespectador, hoje separe uma pipoquinha às 9h30 da noite para poder assistir esse confronto, porque aí você vai se deleitar sobre o Flamengo de Felipe Luiz. Deleitar. Será um deleite. Você vai apreciar o Flamengo de Felipe Luiz. Esse, para mim, é o time fora da curva da temporada no futebol brasileiro. Você pode olhar em qualquer campeonato estadual. Todos estão com dificuldades. O Cruzeiro ainda não despontou, o Galo venceu o Clássico agora, mas ainda tem desconfiança. Você vai para o Rio Grande do Sul também, ninguém desponta, ninguém cresce. Aqui no Campeonato Paulista mesmo, o Corinthians em pontuação, mas em atuações ainda a gente está esperando algo mais. O restante está com dificuldades, o Flamengo sobra. Sobra pelo trabalho do Felipe Luiz, pela consistência do elenco, pela recuperação agora de jogadores. E o Botafogo vai ter esse desafio pela frente. É revanche, mas é uma revanche injusta, ingrata, né? Porque o Botafogo perdeu peças, está com o interino, enquanto que o Flamengo se mantém. Então, uma tendência aí, e agora vai começar a funilar, o Carioca está muito legal agora, exatamente pelos clássicos. E tem um detalhe também, né? Eles começaram com times reservas, dando oportunidade para os jovens, e o Flamengo já recuperou pontuação, bom desempenho e tudo mais. Agora quero falar de Neymar e o Racing se recuperou. E o clássico. Por falar em clássico, Flamengo e Botafogo é o assunto agora no F360, com informações ao vivo. O amigo Cícero Melo chega no F360 para trazer informações. Bom dia, Cícero. Bom dia. Bom dia para você, Abel. Um beijo na Mari Pereira, abraço no Prof. Celso Zelt, no Breiler e também no Fã de Esportes. Hoje vamos ter clássico no Maracanã, jogo muito interessante, é jogo adiado da 7ª rodada da Taça Guanabara. A bola rola às 9h30 da noite para Flamengo e Botafogo. Por que esse jogo foi adiado? Porque tivemos o jogo decidindo a Supercopa Rei, a Supercopa do Brasil, lá em Belém do Pará, no Mangueirão, e o Flamengo levou a melhor, venceu por 3-1. Hoje, então, é uma revanche. O Flamengo é o vice-líder da Taça Guanabara com 14 pontos ganhos, mas se vencer, assume a liderança, ultrapassa o Volta Redonda, que é o líder, no saldo de gols. Já o Botafogo, que hoje está fora do G4, em 6º lugar com 12 pontos ganhos, se vencer,
dá um pulo aí na tabela, inclusive ultrapassa o próprio Flamengo e assume a vice-liderança da Taça Guanabara. Os dois times vêm de resultados negativos, né? No clássico, Fla-Flu, empate de 0-0. E no jogo contra o Madureira lá, em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, o Botafogo perdeu por 2-0. Técnico Felipe Luiz hoje tem à sua disposição dois grandes jogadores, os meias, o uruguaio De La Cruz e também o uruguaio Arrascaeta, que foram poupados no Fla-Flu. Não se sabe se eles vão ou não começar jogando, tudo indica que sim. Alexandro é o desfalque, lateral esquerdo, está fazendo fisioterapia. Ele teve uma lesão no joelho esquerdo. A dúvida é se joga o Ayrton Lucas na lateral esquerda, também com dores no joelho, ou se entra o Danilo. Se jogar o Danilo, o Flamengo terá uma linha de 3 zagueiros. No Botafogo, o técnico interino Carlos Leiria, Botafogo ainda não tem um técnico substituto para o Arthur Jorge, tem desfalques. Bastos, zagueiro, continua lesionado. Também o Arthur, atacante, que mal estreou, já está lesionado, uma lesão muscular na coxa esquerda. Rafael Lobato deve ser o substituto. No lugar do Bastos, deve jogar improvisado o volante Danilo Barbosa. E o David Ricardo, que foi contratado ao Ceará, não tem condições de jogo, poderia ser o substituto do Bastos, mas ele não estava regularizado, não estava inscrito na 7ª rodada. Esse jogo, como eu disse, é atrasado. Vamos aqui para terminar as prováveis escalações das duas equipes. Flamengo, que é o mandante, Felipe Luiz deve mandar a campo Rossi no gol, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, né? A linha de 3 zagueiros seria optar por essa linha. Pulgar ou Everton Araújo ali na volância, primeiro volante. De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, completando o meio de campo. Wesley ou Plata, se o Wesley jogar vai ser um ala direita, ou então o Plata. Na frente o Bruno Henrique mais no comando do ataque e o Michael pela ponta esquerda. O Botafogo, do técnico interino Carlos Leiria, deve começar o jogo com o John no gol. Uma dúvida no lateral direito, aí é uma disputa por posições. Mateu Ponte ou Vitinho estão brigando por essa lateral direita. Vitinho era o titular no ano passado. Danilo Barbosa, Alexander Barbosa e outra dúvida, Alex Telles ou Cuiabano na lateral esquerda. Meio de campo com Gregory, Marlon Freitas e Savarino. Na frente o Rafael Lobato, Igor Jesus e o Matheus Martins. Tem tudo para ser um grande jogo de futebol. Botafogo quer se vingar dessa derrota aí na Supercopa Rei, Supercopa do Brasil. O Flamengo quer assumir a liderança da Taça Guanabara. Voltamos aos estúdios aí, Abel. Obrigado, Cícero Melo, ao vivo lá do Rio de Janeiro, com informações do grande clássico Flamengo e Botafogo. Trouxe informações, trouxe também a provável escalação, Mari, para esse jogo de logo mais. Pois é, e a gente vê ali que as duas equipes têm as suas ausências, têm os seus problemas. E os do Flamengo, esses problemas, eles parecem ser muito mais fáceis de serem resolvidos, né? Porque se você desmonta a sua linha de 4 para uma linha de 3, contando com a presença do Danilo, acho que a contratação dele já incluía essas possíveis possibilidades, né? Essas baixas que o Flamengo poderia sofrer, de laterais, inclusive. Ele já teve as suas amostras entrando no lugar ali dos zagueiros e agora o Felipe Luiz tendo essa possibilidade de acionar um novo sistema por conta das ausências do lado esquerdo. E aí vai ser muito interessante se de fato isso acontecer, porque a gente vai poder ver o Danilo atuando nessa função, o Flamengo mobilizado para isso, tem qualidade nos pontas, então pode apostar num Wesley mais avançado, De La Cruz e Arrascaeta podendo atuar juntos nessa temporada, com o De La Cruz mais aberto, mas tem muita liberdade, né, para circular. O Gerson, que, enfim, não tem nem o que dizer, jogando do lado direito, esse meio direito funciona muito bem. O Botafogo, ele ainda... É muito difícil a avaliação do Botafogo, porque não tem treinador, o Textor já, principalmente depois que perde a Supercopa, já se mostrou muito ausente, né, desse campeonato carioca, então parece de fato não se importar muito com os resultados que o Botafogo vem apresentando. Fez um jogo muito ruim contra o Madureira, a Madureira foi muito superior, fica só de fato aquele lampejo contra o Fluminense, que vai bem e vence, mas depois o que sofre na Supercopa com a intensidade do Flamengo, mostrando de fato ali problemas defensivos, foi muito mal o Botafogo na Supercopa, então é muito difícil fechar uma análise do que é esse Botafogo nesse início de temporada, porque partindo do próprio dono da SAF ali, de fato o campeonato carioca não importa. Pode até dar Botafogo, pela força da raiva, até porque já perdeu um força do ódio. Do ódio, né?
já perdeu um título para o Flamengo. Mas o Flamengo, assim como já aconteceu no caso da Supercopa, está mais bem preparado, tem mais de onde tirar. No campinho do Botafogo, me chamou a atenção nas duas laterais, há dúvidas, mas há boas reposições. O que não acontece no caso da zaga, que vai ter que improvisar, e principalmente lá na frente, né? O Arthur chega como uma reposição e o Botafogo não pode contar com essa reposição para esse jogo. Então, o Botafogo tem mais problemas, o Flamengo também tem problemas, mas tem mais soluções e está mais bem preparado para esse jogo. A gente sabe que a história dos clássicos Botafogo e Flamengo nem sempre é assim. Tem muita superação. E, em geral, superação por parte do Botafogo. Isso pode acontecer hoje, mas acho que não é a tendência. A tendência é o Flamengo se impor, mesmo essa questão do desfalque na lateral esquerda. E me chama a atenção o Ailton Lucas não estar bem, porque do Fla-Flu, o único lance que prestou naquele jogo aconteceu no finzinho, um cruzamento dele pro Cebolinha. Ele me parecia atleticamente bem, isso me surpreende, esse problema do Flamengo aí por aquele lado. Breler. O que preocupa no Botafogo, além, né, da ausência ainda de um técnico permanente para a temporada, é o fato de restarem só 2 semanas para o fechamento da janela e o elenco do Botafogo está tão incompleto. De fato, esse não é um elenco de um campeão da América, de um campeão brasileiro. De olhar para a temporada e imaginar que o Botafogo vai sustentar o mesmo nível de competitividade com esse elenco, e aí já ponderando os desfalques, o Botafogo está muito atrás e falta pouco. E mesmo que ainda tenha a possibilidade da janela do Mundial de Clubes específica para isso, o Botafogo pode guardar uma gordura ali para tentar ser um pouco mais agressivo, mas precisa de mais gente, precisa de jogadores e a falta de um técnico naturalmente atrasa esse planejamento e pode deixar o Botafogo numa situação complicada. 40 dias perdidos para ele. E porque quanto mais se aproxima da janela, mais poder de barganha ganha quem está do outro lado da negociação. O clube vai se enfraquecendo, porque esses jogadores passam, de certa forma, e até se é um jogador que não está livre no mercado, aí tudo bem, mas geralmente esses jogadores estão vinculados a um clube e esse clube ganha um poder de pedir mais e a gente tem visto o Textor até mais ponderado nesse aspecto financeiro, né, sendo muito cauteloso. Então, não é só pela situação do Flamengo. O Flamengo já entra com um elenco muito robusto, ainda mais com o reforço de Danilo, até o reforço interno de Everton Cebolinha, Luiz Araújo, mas não é essa comparação que tem de ser feita. A comparação é o Botafogo, com esse elenco, será capaz de defender o título da Libertadores ou defender o título brasileiro? Eu vejo que não. Ou ir bem no Mundial de Clubes? Não, está muito evidente que falta muito em relação a preenchimento, a profundidade de elenco. Talvez esses 2, 3 jogadores que elevem o nível só cheguem no meio do ano, mas para esse início de temporada, até para que o trabalho do técnico ande, o Botafogo precisa encorpar mais. E aí a gente vê, por exemplo, quando perde o Arthur, vai jogar o Rafael Lobato, que é da base, um jogador que ainda não está pronto para esse nível de entrega. Perde o Bastos, tem de improvisar o Danilo Barbosa. Então o Botafogo perdeu muitos jogadores. É só a gente ver quem é o destaque da temporada do Botafogo, é o Patrick de Paulo. Acaba sendo um reforço, né, porque ficou muito tempo lesionado, mas ainda assim... Distante do que foi o Botafogo na temporada passada. Exato, e o Botafogo perdeu jogadores que eram úteis justamente na reposição. Olha, o jogador está lesionado, o jogador não pode atuar, tem ali uma opção viável, como era o Tietê, como era até o próprio Tiquinho Soares lá na frente. Eduardo, jogadores que ali ajudam nesse aspecto. Hoje não tem. Hoje é tudo muito justo, com técnico interino. É natural que o Flamengo seja favorito mais uma vez e até essa possível variação do Filipe Luiz jogando com 3 zagueiros, e aí pode ser um 3-4-3, se for o Plata lá na frente, ou um 3-5-2 se ele optar pelo Wesley, e aí no 3-5-2 ele pode até mesmo avançar um pouco mais o Léo Pereira. O Léo Pereira é um cara que já até jogou como lateral esquerdo no Flamengo improvisado, tem qualidade para isso, mas é um Flamengo hoje que tem muito mais opção técnica e opção de olhar para o banco e o técnico conseguir mexer. Isso fez diferença na Supercopa. O Filipe Luiz
tinha à disposição jogadores com muito mais qualidade técnica do que o Carlos Leiria, que não é o técnico que pegou agora, é uma bucha, né, encarar o Botafogo nessa situação de remontagem total. Mas mesmo que tenha uma espinha dorsal do time, é muito complicado para o Botafogo fazer frente ao Flamengo, mesmo que a gente também pondere que o Flamengo é começo de temporada, alguns jogadores podem sentir desgaste de minutagem nessa altura da temporada, mas hoje é inimaginável não enxergar o Flamengo favorito, não só pelo que foi o jogo da Supercopa, mas por todas as lacunas no elenco do Botafogo. O próprio Danilo pode fazer a esquerda, não estava no nosso campinho, mas é uma outra opção que o Felipe Luiz tem. Agora, ao Botafogo, além disso que o Breler falou, o Botafogo cortou na carne. A gente fala em reforços para mudar o patamar de qualquer time. O que aconteceu com o Botafogo é que ele perdeu jogadores que baixaram o seu patamar. Você perder de uma vez Almada, Luiz Henrique, o próprio Júnior Santos, que era um jogador importante, um 12º titular, não é fácil essa reposição. E é assustador porque o Botafogo não está se coçando nessa direção. O próprio caso do técnico, a gente fala, mas não tem o elenco ainda, mas como é que você vai montar um elenco? Você não sabe nem quem vai ser o técnico. Então você vai montar um elenco com características que precedem o próprio técnico, isso também não está certo. E está demorando, são mais de 40 dias. Eu ia falar, o texto já deixou claro que não tem pressa, que prefere fazer as coisas com calma, mas não está demorando demais, professor? Eu acho que está demorando com essa impressão. Demais. Eu acho que está demorando muito. Tá? Não sei se é uma coisa meio mística, porque da última vez parece que o técnico veio com 44 dias. Hoje já é o dia 41. Ah, então daqui a 3 dias? Não sei, o Botafogo tem essas superstições, né? Tem coisa do Botafogo, tal. Eu teria resolvido em 7, que é o número do Botafogo. Ele está contando, muito com a sorte, né? Está contando muito com a sorte. De que vai chegar um treinador experiente, a assimilação vai ser imediata. A temporada passada, de fato, ela deixou muitos pontos, mas foi fora da curva, assim, uma temporada fora da curva, porque acertou em cheio no treinador, nos reforços, obviamente, com muito dinheiro em alguns, mas a assimilação foi muito rápida da ideia do Arthur Jorge. O Botafogo começou a emendar partidas, assim, que o adversário não via a cor da bola. Isso não quer dizer que a temporada agora vai ser igual. Assim, não quer dizer que no meio do ano esses reforços vão chegar e já vão entrar com... Né, assumindo responsabilidade, desempenhando. Eu acho que o Textor, ele está bem preocupado ali com as outras questões dos outros clubes dele e ele está perdendo tempo no Botafogo. É um contexto totalmente diferente, porque essa turma toda que o Breler lembrou, que eram opções, eles eram as estrelas do ano anterior, em que as coisas deram errado. Era todo mundo titular e estrelaço. Tiquinho, Adrielson, Eduardo, você não vê uma perspectiva, ainda que o Botafogo se reforce de última hora, você não vê uma que possa repetir isso. Ao contrário, você nem sabe quem é o técnico. Nisso que eu me pego. Como é que você vai saber para que direção você vai? E o Flamengo, cada jogo que passa, tirando uma ou outra oscilação que é natural, ele vai dando mais a certeza de um ano muito competitivo e com possibilidades de títulos? Ou é muito cedo para falar isso, Mário? O Flamengo se encontrou. O Flamengo, enfim, tem uma diretoria profissional do futebol, coisa que não tinha. Se encontrou com um técnico e com o jeito que esse técnico joga, resultados à parte. A proposta do Felipe Luiz é a proposta que vem das arquibancadas, né? Nem temos mais arquibancadas, que vem das arenas, das cadeiras. Então, o Flamengo está em paz. Começou antes esse processo, utilizou um pedaço do ano passado. A Mari lembrou hoje do Vitória. É verdade, a gente sempre esquece do Vitória nesse contexto, né, Mari? A gente fala de Corinthians e Flamengo. Mas Corinthians, Flamengo e Vitória são 3 times que têm um residual muito importante do ano passado. O Flamengo tem tudo para ser feliz esse ano. Claro que a bola pune, pode acontecer de não ganhar tudo. Talvez nem deve ganhar tudo, porque é sobre-humano você ganhar as 3 competições. Esse ano até são 4, né? Porque tem o Mundial. Pode acontecer de não ganhar nada também. Provavelmente alguma coisa não vai ganhar. Vai se dividir. O Flamengo, ele, nas últimas temporadas, nos inícios, ele viveu muito sobre uma memória afetiva, né? Era muito, mas esses jogadores já ganharam isso, mas esses jogadores já apresentaram isso. Então, a expectativa da temporada era muito baseada no que
a equipe já fez em outros anos. 2019, um ano exatamente. que não acabou. Esse ano não. Esse ano é uma realidade já muito bem desenhada. Pode não conquistar, é bem verdade, mas já é uma realidade muito bem desenhada pelo Filipe Luís. E que começa de fora do campo. A presença do Boto é uma presença diferente do jeito que o Flamengo era administrado. É mais profissional, né? Mais profissa. Mas é curioso, porque o que representa a grande esperança para o torcedor rubro-negro de virada de chave pode ser também o motivo da ruína. Porque essa diretoria, essa estrutura profissional ainda vai ser testada nos momentos de estresse. E esse momento vai existir. Em algum momento, o Flamengo do Filipe Luís também vai oscilar, ele também vai ser questionado. Se perde hoje, já são 2 clássicos que ele perdeu na temporada. Também. Ele não ganhou, né? Porque não perdeu o Acho que o Filipe Luís ainda tem um bom crédito com a torcida do Flamengo. Mas em algum momento, o Flamengo vai ter o seu momento, o seu pico de estresse. E aí, precisa ver como vai reagir o BAP, que em outros momentos, quando não estava sentado na cadeira, era dirigente apenas, foi muito atrapalhado com as palavras, foi muito impulsivo. O Boto, é preciso ver se realmente aquele discurso, quando falou, não, a escolha do Filipe Luís foi minha, isso vai se concretizar na prática. Então a gente precisa ver o Flamengo também sob esses olhares. Há uma expectativa até de melhora em relação ao que foi o ano passado e as últimas temporadas, de recuperação de jogadores, de redução da taxa de lesão, porque isso aí era realmente um problema crônico no Flamengo. Foi feita uma mudança profunda de profissionais, de estrutura e de metodologia no departamento médico. Então, tudo isso só vai ser testado, de fato, num momento em que esses caras forem colocados à prova, que é diferente do momento em que jogadores e técnicos são testados. Então, a gente tem essa ressalva em relação ao Flamengo. Mas dos clubes brasileiros que vão disputar o Super Mundial, o Flamengo, de longe, é o que gera mais expectativa hoje. Comparado a Palmeiras, Botafogo, Fluminense, pelos estágios em que estão, a gente olha para o Flamengo com um olhar de um time que pode surpreender e até mesmo encantar. E o olhar de fora, o olhar estrangeiro para esse Flamengo pode ser, olha, o Filipe Luís, um grande técnico que está surgindo e se afirmando. E eu acredito que o Filipe Luís tem essa percepção também. Para ele, o Mundial é uma grande oportunidade de se mostrar para uma vitrine mundial. Ele já é um cara que tem um nome muito forte pelo que fez na época de Atlético de Madrid, pelas ideias, e agora tem essa oportunidade de colocar essas ideias em prática num alto nível de competitividade como Mundial. Então, pensando até na maneira como a temporada começa, não só por ter ganhado a Supercopa, mas pelo que fez no fim do ano passado, a mentalidade vencedora, de não relaxar, de sempre cobrar mais dos atletas, o Flamengo do Filipe Luís até aqui gera muita expectativa e é natural, porque manteve o técnico do ano passado, que vingou num curto espaço de tempo, e esse técnico tem ideias que casam muito com o que a diretoria atual prometeu, que é um Flamengo moderno, com ideias ali profissionais. Galera, então esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram as informações, vocês viram os palpites aí, né? Renata Fã, vimos também o Chico Garcia. A verdade é que é um clássico muito bom, né? São 2 times muito fortes. O Flamengo vem em sequências melhores. O Flamengo não teve nenhuma baixa, diferente do Botafogo, que perdeu técnico, perdeu vários jogadores. Ainda não tem um treinador fixo, né? Tem ali só um treinador interino, e isso pesa contra o Botafogo, né? A favor do Flamengo, porque com certeza vai aproveitar disso como aproveitou na Supercopa. Mas o Botafogo vai querer vencer essa partida também, porque perdeu, né, a Supercopa para o Flamengo, né? A torcida já está apertando, já está cobrando, né? A diretoria também. Então vai ser um jogo bom. Eu espero que seja um jogo bem aberto, porque o Botafogo vai querer vencer, o Flamengo também sempre quer vencer. Então a tendência é que seja um jogo bonito de se assistir, né? Aquele jogo, sabe, trocado, que os dois atacam, que os dois sobem, entendeu? Eu acho que vai ser assim. Queria que fosse assim, mas não podemos ter certeza, porque contra o Fluminense também talvez se esperasse que fosse um jogo melhor, e não foi. Foi um jogo muito truncado, o Fluminense muito retraído, né? Mais preocupado em não perder do que vencer o Flamengo, e foi um jogo muito feio. Faltou do Flamengo também, é claro. Mas hoje eu acho que vai ser diferente, né? Claro que acredito que o Flamengo tem sim vantagem. O Flamengo
tem mais chances de vencer pelo elenco que tem, que é melhor, né? Pelo momento do Flamengo, mas clássico é clássico. Eu sempre falo isso aqui. Clássico é clássico. Não dá para você definir quem é que vai vencer, dando certeza, porque é sempre difícil, né? Porque os jogadores querem demais vencer, é muita luta, é muita gana, entendeu? É muita intensidade. Então, às vezes, nem mesmo, ou nem sempre o time mais técnico, o time mais interessante ali, né? O time que tem mais peças talentosas vence. Às vezes é o time que vence, aquele time que marca mais, que tá mais forte, que tá melhor fisicamente. Não que o Flamengo não esteja, né? Mas às vezes isso pode acabar pesando, né? Mas eu acredito que hoje o Flamengo pode se vencer, né? Pelo momento, pelo time que tem, né? Por querer também vencer. E se o Flamengo vencer, né? O Flamengo vai assumir a liderança. E aí pode ser campeão, né? Da Taça Guanabara, garantindo, obviamente, aí a passagem para as semifinais do Campeonato Carioca. E vai ser um jogo muito bom, né? Pra gente estar acompanhando. O jogo vai ser às 9h30 da noite. A Band vai transmitir também, né? No canal aberto. Aí você vai conseguir ter acesso. E a gente com certeza vai ficar atentos aqui, esperando que o Flamengo vença, para logo depois trazer aqui, né, reações para vocês, trazer pós-jogo, para vocês não perderem nenhuma novidade. Mas aí eu quero saber, sabe o que? A opinião de vocês. O que é que vocês pensam para essa partida? O Flamengo, ele chega realmente como favorito? O Flamengo, ele tem time nesse momento para poder vencer novamente o Botafogo? Acho que sim, né? Acho que essa pergunta foi até mal formulada. A pergunta, na verdade, o Flamengo hoje vai conseguir bater o Botafogo? Você acha que o Flamengo vai vencer, vai empatar ou não? O que é que você acha? E é isso aí, deixe seu palpite nos comentários. O meu vai ser 3x1 pro Flamengo novamente, 3x1 ou 2x0. Você pode dizer, né? Se você acha que vai ser mais, se vai ser menos, se vai ser um empate. A sua opinião, claro que é sempre válida. E aí fica os créditos na descrição, né? Para o jogo aberto também, para a ESPN Brasil. E também lembrando, galera, que o Flamengo vai ter Arrascaeta e De La Cruz, né? São bons jogadores, dão uma vida impressionante para o meio campo do Flamengo, né? O Flamengo sentiu muita falta deles no Fla-Flu, né? Sentiu bastante, porque são jogadores bem criativos. O Arrascaeta muito mais que o De La Cruz, né? Mas o De La Cruz também é mais intenso do que o Arrascaeta, né? Ele marca melhor, né? Até porque são posições, né, um pouco diferentes ali. Mas eles dão uma vida impressionante para o Flamengo. Então a vinda deles, ou a volta deles, vai ser, né, um ponto aí que pode ser crucial para o Flamengo vencer essa partida contra o Botafogo, na minha humilde opinião. E aí vocês podem dizer se vocês concordam com isso também. No mais, galera, esse foi o vídeo, essa é a minha opinião. E vamos aí, né, para mais vídeos futuramente. Se inscreve para você não perder nenhuma novidade.